Boa noite, pessoal! Vamos para a nossa segunda live sobre a Lei de Violência Doméstica mapeada. Tema que já caiu 248 vezes da primeira fase e que eu vou estar dando para vocês cada uma das perguntas onde isso já caiu, demonstrando como isso já caiu, demonstrando como a banca tentou lhe induzir a erro em concurso e apresentando de que modo é que vocês vão fazer para não errar mais, tá? Não dá mais para a gente ficar perdendo questões com um assunto tão batido, com um assunto que a banca gosta tanto e com perguntas que tantas vezes são repetidas. Vocês sabem coisas altamente complexas de penal, vocês sabem coisas altamente complexas de processo penal, mas vocês erram aquilo que a banca pergunta demais e não acertam aquilo que a banca não quer saber, porque a banca muitas vezes não pergunta aquelas informações altamente complexas que você domina. Enquanto vocês vão entrando, deixar já aqui já agendado o nosso segundo aviso que eu vou dar mais tarde, tá certo? Beleza, já está aqui agendado. Vamos nessa. Olha só. Na nossa live anterior, que a gente falou sobre... Na nossa live anterior, que a gente falou sobre a Lei de Violência Doméstica comentada, não é? Nós falamos de algumas perguntas que juntas elas já caíram, nada mais, nada menos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Elas juntas já caíram 91 vezes na primeira fase. E hoje eu separei um outro lote de perguntas para nós que juntas elas já caíram 37 vezes na primeira fase, tá certo? A gente vai utilizar novamente aquela nossa sistemática de eu formular uma pergunta, dar um tempinho para vocês irem respondendo, mas esse tempinho para vocês irem respondendo, eu vou tentando construir um raciocínio para vocês. Às vezes esse raciocínio vai ser para ajudar e às vezes esse raciocínio vai ser justamente do modo que a banca tenta lhe induzir a erro e você sem querer vai errar, porque na vez passada vocês sem querer erraram todas as vezes que eu tentei induzir a erro. Vamos lá, pessoal. Começando. O Código de Processo Penal, em seu artigo 313, ele estabelece as hipóteses em que é possível haver a decretação da prisão preventiva. E no seu inciso 1º, nós temos crimes cuja pena seja maior que 4 anos. Não é isso? A pena precisa ser maior que 4 anos para que seja possível a decretação da prisão preventiva. Por quê, professor? Por quê? Em razão do chamado princípio da homogeneidade. Por quê? Porque o artigo 33 do Código Penal, ele diz que quando a pena em concreta ela não for superior a 4 anos, você vai ter a possibilidade de aplicação do regime aberto, certo? E aí, em razão disso, deixa eu só deixar aqui numa outra janelinha, porque daqui a pouco a gente vai voltar nele de novo. Então, em razão disso, em razão do chamado princípio da homogeneidade, em crimes cuja pena seja inferior a 4 anos, a gente não vai ter a possibilidade de decretação da pena ou da prisão preventiva. Como assim, professor? É simples. Se depois que a pessoa tiver sido condenada, lhe vai ser dada a oportunidade de um regime inicial de cumprimento de pena, onde ela vai apenas recolher-se à prisão à noite e nos finais de semana, por que no curso do processo, onde ela é presumidamente inocente, ela vai, ter a possibilidade de ter a sua liberdade cerceada mediante a decretação de uma prisão preventiva? Tudo isso aqui é o enunciado da primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Olha só,
Os crimes de ameaça, de lesão corporal, de difamação e de injúria, inclusive lesão corporal cometida no âmbito da violência familiar, tem penas inferiores a 4 anos. Tem penas de apenas 6 meses. E aí, como é que fica? É possível a decretação da prisão preventiva em um crime de calúnia? É possível a decretação da prisão preventiva em um crime de difamação? É possível a decretação da prisão preventiva em um crime de ameaça, desde que essas situações tenham acontecido no âmbito da violência familiar? O que vocês acham? Assim que vocês derem a primeira resposta, eu deixo a minha resposta aqui e aí vou explicar para vocês direitinho e a gente segue adiante nos nossos aspectos sobre... Aqui... deixa eu colocar então aqui o e-mail do curso, tá? O Renato estava pedindo ali. Tô aguardando as respostas de vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Deixa eu deixar aqui. Beleza. Tô aguardando as respostas de vocês. É possível, então, a decretação da prisão preventiva em um crime de injúria? Como assim? Em uma discussão, o marido xingou a mulher e, em razão dele ter xingado a mulher, cometeu um crime de injúria. E isso no âmbito familiar, entre marido e esposa, entre marido e namorada, ou entre... pai e filha, etc. E em razão disso, ser possível a decretação de uma prisão preventiva, a situação ela é tão polêmica, a situação é tão difícil de vocês conseguirem imaginar do ponto de vista prático, que eu não vi ainda ninguém responder. E a resposta, sim. É possível a decretação da prisão preventiva, certo? É possível a decretação da prisão preventiva, e aí eu já vou demonstrar para vocês, falando sobre a finalidade da live, que é o demonstrar como é que vocês são induzidos a erro, e é o seguinte: lá no artigo 313 do CPP, a gente tem o artigo 313, inciso 1, inciso 2 e inciso 3. No inciso 1 é que consta que cabe a prisão preventiva quando a pena for superior a 4 anos, certo? No inciso 1. No inciso 3 consta que caberá a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica. Então, cabe a decretação da prisão preventiva nos crimes que envolvem violência doméstica, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. Temos uma situação anômala. Como assim uma situação anômala? Uma situação especial, uma situação que foge ao trivial. Ah, professor, mas como é que eu vou entender essa resposta? Como é que eu vou saber na hora da prova que esses requisitos são cumulativos, que esses requisitos são não cumulativos, né? Que o crime, porque lá pela redação do artigo 313 do CPP, no inciso 1 fala que o crime tem que ser doloso por pena máxima de superior a 4 anos. Lá no inciso 3 fala do crime de violência doméstica. Então, se está no mesmo artigo, eu fico achando que são as duas coisas juntas. Vamos lá. Como é que você vai entender isso? Olha só. O Código de Processo Penal, ele é uma norma de natureza geral. Uma norma que aplica-se a todos os procedimentos e a todos os crimes, vamos assim dizer. Porém, a Lei 11.340 de 2006, ela é uma lei penal e processual penal de natureza especial, que também tem inclusive alguns dispositivos de natureza processual civil. E lá, no artigo 20 da Lei de Violência Doméstica, né, a Lei Maria da Penha, consta expressamente o seguinte em seu artigo 20, que em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução, caberá prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício,
a requerimento do Ministério Público ou da representação da atividade da autoridade policial. Veja só, veja quantas coisas diferentes a gente tem aqui. Já de início, cabe sim a decretação da prisão preventiva, mesmo num crime de injúria, num crime de calúnia, embora eu nunca tenha visto na prática a decretação de uma prisão preventiva em um crime contra a honra cometido no âmbito das relações familiares. E olha que eu sou defensor da vara de violência doméstica, eu defendo a mulher, eu peço prisão preventiva em casos como esse. E por que vai caber? Porque o artigo 20 ele é uma norma especial. O artigo 20 ele é uma norma especial, tá certo? Então a regra geral é, para todos os crimes, só cabe prisão preventiva se a pena for superior a 4 anos, salvo no caso da lei de violência doméstica, em que você pode ter a decretação da prisão preventiva para crimes com penas inferiores a 4 anos. E a forma como a banca vai lhe induzir a erro com maior facilidade é quando você tem uma ameaça, quando você tem uma injúria, quando você tem uma calúnia ou uma difamação. A lesão corporal, talvez até você entenda que intuitivamente você entenda com mais facilidade que cabe a decretação da prisão preventiva, porque a mulher já sofreu uma agressão, já se ultrapassou de uma violência psicológica ou de uma violência moral para uma violência física, então talvez você entenderia. Quantas vezes o artigo 20 da Lei de Violência Doméstica já caiu na primeira fase dos concursos para juiz, promotor e defensor? Ele já caiu 11 vezes na primeira fase, certo? Sendo que quem mais cobrou isso foi a prova da magistratura. Logo em seguida eu vou te dizer por que a magistratura cobrou mais do que a defensoria e o Ministério Público. E a banca que mais quis saber isso foi a VUNESP, que cobrou 8 vezes. Eu não vou dizer todas as 11 vezes, mas as últimas vezes em que isso caiu foi para juiz do TJ do Acre 2019, juiz do TJ do Ceará 2018 e defensor da Defensoria de Santa Catarina 2017. Vamos lá. Por que a prova mais quis saber isso e por que isso vai cair de novo? Olha só, isso vai cair de novo porque com o pacote anticrime, lembram-se que o juiz ele não tem mais aquele poder que ele tinha antes, no sentido de decretação da prisão preventiva de ofício. Vocês se lembram disso? Vamos lá, CPP, prisão preventiva, 282, depois do 282, aqui, prisão preventiva, 311. Em qualquer fase do processo da investigação criminal ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial. Então, para todos os crimes, lá no artigo 311, a decretação da prisão preventiva, ela precisa acontecer por requerimento da autoridade policial, do Ministério Público, do querelante ou do assistente. Porém, na lei de violência doméstica, você tem a situação em que o juiz ele pode decretar a prisão preventiva, certo? Mesmo em infrações cuja pena ela é mais branda. E isso vai lhe confundir, cara. Isso vai lhe confundir. Por que vai lhe confundir? Você vai pensar assim, poxa, num crime de roubo, num crime de latrocínio, num crime de estupro, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Ele precisa aguardar o requerimento do Ministério Público, ele precisa aguardar o requerimento da autoridade policial, ele precisa aguardar o requerimento da defensoria ou do advogado enquanto querelante ou assistente, mas num crime cometido no âmbito familiar de ameaça, ou seja, em que ainda não se concretizou a agressão física, o juiz poderá decretar sim a prisão de ofício. E é justamente por isso que isso vai cair de novo, porque vocês têm o costume de estudar mais as normas gerais, Código de Processo Penal, Código Penal,
do que as normas previstas na legislação extravagante, tá certo? Então essa é a nossa primeira perguntinha do dia, que caiu 11 vezes na primeira fase e que vai continuar caindo, certo? Vamos lá. Eu falei para vocês de crimes logo há pouco, eu falei de crimes cuja pena não ultrapassa 6 meses, não é? A pena máxima não ultrapassa 6 meses. A gente tem a ameaça, a gente tem a injúria, a gente tem a calúnia, a gente tem o crime de difamação e a gente tem também o crime do artigo 129, parágrafo 9º, que é o crime de violência doméstica, certo? E a gente pode ainda incluir, além de todos esses que eu falei na casuística do dia a dia, o crime de dano. Todos esses crimes têm pena que não ultrapassa 6 meses. Olha só, todos esses crimes, a pena não ultrapassa 6 meses e é a pena máxima. Só que a Lei 9.099 de 95, ela instituiu ela trouxe um instituto muito importante do ponto de vista despenalizador, que é a suspensão condicional do processo, onde para os crimes cuja pena mínima não seja superior a 1 ano, você vai ter a possibilidade do processo ficar suspenso por 1 a 2 anos, e aí o que acontece? Caso a pessoa cumpra direitinho todos aqueles requisitos, você tem a extinção do processo, não é? A extinção da punibilidade. E aí, como é que fica no âmbito familiar? É possível a suspensão condicional do processo, é possível a transação penal no que diz respeito a esses crimes que eu acabei de mencionar. Lembrem-se que eu falei dessa pergunta na live passada, certo? Eu falei nessa pergunta na live passada, e a pergunta que eu faço para vocês é: qual é o posicionamento do STJ? O STJ admite que haja a suspensão condicional do processo nesses crimes? Ou o STJ entende que não é possível? O STJ admite que haja a transação penal para a aplicação de uma pena não privativa de liberdade, por exemplo, em um crime de injúria, né? Onde o marido xingou a mulher. E aí, vocês acham que isso é viável? Ou um xingamento necessariamente conduziria a uma pena privativa de liberdade? Um xingamento necessariamente conduziria a uma pena de prisão? Aguardando as respostas de vocês. A resposta a essa pergunta acerca do posicionamento do STJ já caiu 11 vezes na primeira fase, tá? Nos concursos para juiz, promotor e defensor. Todas as vezes em provas do MP, tá certo? Todas as vezes em prova do MP. Vamos lá, ninguém respondeu. Vamos lá, pessoal, olha só. Não cabe a suspensão condicional do processo e não cabe também a transação penal, ou seja, os crimes da lei de violência doméstica, ameaça, injúria, calúnia, difamação, crime de dano quando o marido destrói ou o companheiro destrói os objetos da mulher, certo? Todos esses crimes necessariamente serão, caso haja condenação, você vai ter uma condenação de pena de prisão. Você não tem a possibilidade de lá atrás, antes de termos a condenação, ser ofertado ao réu uma suspensão condicional do processo. E isso é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que está sacramentado na súmula 536. A súmula 536 diz que a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam aos delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. E quais foram as últimas provas onde isso já caiu? Já que isso caiu 11 vezes. Isso caiu para promotor do MP do Ceará, prova desse ano, promotor do Mato Grosso, prova do ano passado, promotor da Paraíba, prova de 2018, promotor de Rondônia, prova de 2017, e não vou descer as demais provas, porque senão vocês irão... Senão a nossa live ela não acaba nunca, tá certo? Vamos lá. Não cabe suspensão condicional do processo. Por que não cabe suspensão condicional do processo?
E a Vanise, gostei muito bem da pergunta da Vanise e ela soube identificar a diferença entre os dois institutos. Não cabe a suspensão condicional do processo, porque a suspensão condicional do processo, ela foi instituída pela Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais, e não se aplica a Lei dos Juizados Especiais aos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, certo? Pergunta esta que foi a mais cobrada em provas, que foi se cabe ou se não cabe a aplicação da Lei 9.099 aos crimes cometidos no âmbito familiar, que caiu 23 vezes na primeira fase, e eu abordei ela de forma bastante exaustiva na aula passada. Quem não pôde assistir a aula passada, fique tranquilo, porque assim que terminar essa aula, subiremos a aula passada para o nosso YouTube, tá certo? Então vamos lá, vamos seguindo. Agora, a Vanise me perguntou, cabe suspensão condicional da pena nos crimes cometidos com violência doméstica no âmbito familiar? Eu vou um pouquinho mais atrás. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos no âmbito doméstico e familiar? Cabe, por exemplo, a prestação de pena, o cumprimento de pena com cestas básicas, ou cabe em prestação de serviço em entidades comunitárias, prestação de serviço comunitário para substituir a prisão. Será que é possível? Ou será que, diante de um xingamento, diante de uma agressão, diante de um dano contra o patrimônio da mulher, necessariamente o homem terá que ir, o agressor ou a agressora, não é? Veremos em breve sobre isso também, terá que cumprir pena de prisão de até 6 meses. Olha só, a prestação de serviços à comunidade é possível sim, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. E isso está previsto no artigo 44 do Código Penal, não está dentro da Lei de Violência Doméstica. Tá certo? É lá na lei, no Código Penal, no artigo 44. Porém, a suspensão condicional da pena, muito bem lembrado pela Vanise, certo? É possível sim a aplicação da suspensão condicional da pena, porque a suspensão condicional da pena leva em consideração apenas o quantitativo da pena que foi acumulada, ela não leva em consideração se o crime foi cometido com violência ou não. Então, é possível a suspensão condicional da pena nos crimes cometidos com violência doméstica no âmbito familiar. Peço a todos que cliquem nesse triângulozinho, convidem os colegas de vocês, compartilhem com os colegas de vocês, porque eu estou trazendo um tema que caiu 248 vezes na primeira fase. Eu estou trazendo quantas vezes cada pergunta já caiu. Eu estou mostrando para vocês de que modo a banca induz a erro, tá? Quem quiser maiores informações sobre o meu curso, o endereço está aqui embaixo. Se você quiser estudar por estatística do que é mais cobrado e saber assunto por assunto aquilo que a prova pergunta mais, certo? É assim que meus alunos estudam, com direcionamento e com certeza do que cai mais. Vamos lá. Quem pode ser o sujeito ativo da violência doméstica? Quem pode ser o sujeito ativo? Quem pode ser o agressor? Vamos lá. Como é que a gente vai entender isso? Isso já caiu 10 vezes. Essa pergunta de saber quem pode ser réu em crimes cometidos no âmbito familiar, certo? Isso já caiu 10 vezes na primeira fase, certo? Quem mais perguntou isso foi o Ministério Público, sendo que todas as perguntas foram em provas do MP, olha só, todas essas perguntas em que esse entendimento jurisprudencial foi cobrado foram em provas do MP. E aí quer saber o seguinte, pai pode ser autor de violência doméstica no âmbito familiar? Irmão pode ser autor? Irmã pode ser autora? Uma mulher que vive em união
união estável com outra mulher pode também ser autora. Mulheres que vivem em relações homoafetivas podem ser autoras de violência doméstica. Como é que fica a situação do sujeito ativo, aquele que comete a violência doméstica? Já vi aqui a Simone respondeu muito bem, certo? Há um julgado que faz menção à tia em relação à nora, muito bem. O Superior Tribunal de Justiça, no chamado Jurisprudência em Teses 41, tese número 3, sacramentou o entendimento de que sujeito passivo, não é, da violência doméstica é a mulher. Sujeito passivo, ou seja, a vítima. E sujeito ativo tanto pode ser homem quanto a mulher, desde que seja caracterizado o vínculo. Desde que seja caracterizado o vínculo. Qual vínculo? O vínculo que a Lei de Violência Doméstica, a Lei 11.340 de 2006, visa preservar o vínculo familiar, o vínculo de afetividade. Olha só. Vínculo familiar, vínculo de afetividade. Vínculo familiar, vínculo de afetividade. E aí a gente entra em mais algumas possíveis pegadinhas que a banca poderia ter para lhe induzir a erro. Patroa e empregada que venha cometer violência doméstica. A patroa que agrediu a empregada. E aí? É possível a aplicação da lei de violência doméstica? É possível que a empregada entre com um pedido de medida protetiva contra a sua patroa? Ou é possível que durante uma acalorada discussão em que houve agressão física da empregada contra a patroa e a patroa lhe colocou para fora, que a patroa entre com um pedido de medida protetiva contra a empregada? Sim, pessoal, é possível, certo? É possível. Daqui a pouquinho eu vou explicar por quê, tá? Simone agora ela ficou assim, agora você me pegou. Simone, o sujeito ativo não pode ser tanto o homem quanto a mulher, qualquer pessoa, como você mesma disse. É assim que a banca lhe induz a erro. A banca pega uma coisa que você sabe e lhe atrapalha. E por conta disso você perde uma questão de algo que há pouco você respondeu e que você sabia. É assim que as provas são feitas, pessoal. É assim que as provas são feitas. As provas são feitas com base na indução do candidato a erro, certo? Vamos lá. O sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade. Olha só, é uma lei de violência doméstica, não é lei de violência familiar. O empregado doméstico, ele serve à residência, é uma relação doméstica. Então, tá lá, cara, perfeitamente sacramentado na lei, e o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, também já entendeu neste sentido. Vamos lá, uma outra situação. Namorado que agride namorada. Olha só, namorado que agride namorada. Não é relação de parentesco, não é relação familiar, eles não moram juntos, então a relação não é doméstica. E aí, namorado e namorada, pode? Enquanto vocês estão pensando em namorado e namorada, eu vou fazer um outro exemplo, certo? Para confundir a cabeça de vocês. Um homem e uma mulher estão estacionando uma vaga no supermercado, certo? E aí a mulher vai estacionar, o cara achava que a vaga era dele, e ele vai e agride a mulher. Aplica-se aí a lei de violência doméstica? Aplica-se nesse caso aí a lei de violência doméstica? Uma briga de trânsito em que o homem agrediu a mulher? Aplica-se nesse caso a lei de violência doméstica? O homem vai responder pela
lesão corporal leve, simples, ou ele vai responder pela lesão corporal aumentada lá do artigo 129, parágrafo 9º? Como é que fica essa situação? A Vanise já respondeu corretamente no que diz respeito a namorado e namorada. Por quê? Porque ela é uma relação... a gente tem... E o estacionamento também está afiada. Olha só. Ela visa preservar a relação doméstica, familiar ou de afetividade. Então, quando a gente tem namorado e namorada, embora não exista uma relação de parentesco, embora não exista uma relação de natureza familiar nem doméstica, existe uma relação de afetividade que fará atrair a lei de violência doméstica na sua incidência. Então, a namorada pode requerer a decretação de uma medida protetiva contra o seu ex-namorado que fica lhe perseguindo? Pode. Contra o seu namorado que não aceita o término do relacionamento? Pode. O namorado pode vir a ter a sua prisão preventiva decretada, tendo em vista o não cumprimento das medidas protetivas de urgência? Pode também. Certo? Por quê? Porque a ele se aplica a Lei 9.099 de 95. Vamos lá, pessoal. Olha só. A medida protetiva de urgência, lembrem-se sempre, tomem cuidado com as minhas perguntas, porque eu estou fazendo a pergunta para induzir vocês a erro. Eu estou fazendo como a banca faz. Vamos lá. E aí, olha só, a medida protetiva de urgência que visa garantir a proteção da mulher, certo? Visa assegurar a proteção à mulher. Ela é uma medida cautelar de natureza pessoal, semelhante à medida cautelar de natureza pessoal que consta no Código de Processo Penal e que lá foi inserido pela Lei 12.403, a nova lei de prisões, que já não é mais tão nova assim. Certo? Só que essa mesma medida, aquelas mesmas medidas que lá estão previstas na Lei de Violência Doméstica, muitas delas também constam lá no Código de Processo Penal. Elas primeiro foram pensadas na Lei de Violência Doméstica para depois virem a ser generalizadas no Código de Processo Penal, lá no artigo 319, se não me falha a memória. Então, ela tem uma natureza cautelar, certo? Cautelar. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, olha só. Lembrem-se que eu falei que as penas pelos crimes de ameaça, injúria, calúnia, difamação, dano e lesão corporal lá do artigo 129, parágrafo 9º, todas essas penas, elas são de duração máxima de 6 meses, certo? Duração máxima de 6 meses. Vou fazer uma casuística de como é que a prova iria cobrar isso para vocês. Minto, a prova da violência doméstica é de 3 meses a 3 anos, tá? Lesão corporal no âmbito familiar, 3 meses a 3 anos. Todas as demais, apenas 6 meses, como eu já tinha falado antes. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o cara tenha cometido um crime de ameaça, certo? Que a pena é inferior a 1 ano. Ele cometeu esse crime cometeu hoje, 11 de maio de 2020. 6 meses, prescreve em 3 anos. Então, 11 de maio de 2023, certo? 11 de maio de 2023 vai prescrever. O juiz concedeu hoje uma medida protetiva de urgência, determinando que ele se mantivesse afastado da mulher, que ele não tivesse qualquer contato com ela, certo? E estamos agora no dia 11 de maio de 2023. O juiz, no momento de receber a denúncia formulada pelo Ministério Público, ele percebe que está o fato prescrito, tendo em vista a prescrição virtual. Embora a súmula exista, ele aplica a prescrição virtual. Aqui na minha comarca se aplica a prescrição virtual. E aí, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: como fica a medida protetiva de urgência que tem natureza cautelar? Se houver, vamos assim dizer,
a extinção da punibilidade pela prescrição do crime, é possível ser mantida a medida protetiva de urgência ou ela cai em automático? Ela perde o seu objeto? O que acontece? Como é que a prova vai lhe perguntar isso? Ela vai lhe perguntar se é possível a concessão de medida protetiva de urgência após a manutenção da medida protetiva de urgência após o término do prazo decadencial ou após o término do prazo prescricional. O que vocês acham? Cai de imediato ou fica? Vamos lá. Ninguém respondeu. Essa é afiada. Só caiu uma vez, tá? Caiu para juiz do TJ do Rio 2012. Se alguém encontrar mais uma, não vai achar. Mas se quiser procurar, pode procurar. Só caiu uma vez. E aí a resposta é a seguinte. Muito bem, Ivanise. Olha só. A resposta é letra de lei. Está no artigo 19, parágrafo 2º, que diz o seguinte. Muito bem, Pablo. Diz o seguinte: as medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas em qualquer tempo por outras de maior eficácia. Existe entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe a manutenção da medida protetiva de urgência, mesmo se o fato já tiver com a punibilidade extinta, e o que vem a fundamentar, a permitir que seja mantida uma medida protetiva de urgência mesmo após a extinção da punibilidade, é o artigo 19, parágrafo 2º, que eu acabei de ler para vocês, certo? Poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Então, se o fato objeto da investigação criminal, se o fato objeto da ação penal vierem a ter a sua punibilidade extinta, porém, os direitos que foram ameaçados ou violados continuarem a estar ameaçados ou violados, a medida protetiva de urgência pode ser mantida, mesmo que já extinta a punibilidade, tá certo? Essa seria uma situação em que a gente poderia ser induzido a erro e atrapalhar e cair em uma pegadinha na prova. Ah, professor, todo o resto agora só caiu uma vez? Não, eu tô intercalando, tô pegando coisas que caíram demais com coisas que caíram menor quantidade de vezes, certo? Vamos lá. Uma perguntinha que eu vou fazer para vocês é a seguinte, olha só. A lei de violência doméstica, certo? Ela criou crimes. A lei de violência doméstica previu algum crime? Vou reformular essa pergunta. O artigo 129, parágrafo 9º da Lei de Violência Doméstica, o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, que prevê o crime violência doméstica, foi inserido no Código Penal pela Lei 11.340 de 2006, a chamada Lei de Violência Doméstica. Eu estou perguntando algo que parece ser óbvio, já que o nome injúris do crime, violência doméstica, é o mesmo nome do título da lei de violência doméstica. E isso já caiu em prova. Esse decoreba de saber se o crime foi inserido pela lei ou se o crime foi inserido, já existia e a lei apenas aumentou a pena, que foi o que de fato aconteceu. Esse decoreba cretino, que não mede o seu conhecimento em nada, que não vai ajudar em nada na sua atuação como promotor, como juiz ou como defensor na vara de violência doméstica, ele já caiu. E ele caiu no concurso para promotor de justiça do MP de Roraima, prova do CESP 2017. A resposta é a seguinte: quem inseriu esse crime, certo? Quem inseriu esse crime no Código Penal não foi a Lei de Violência Doméstica. Quem inseriu esse crime foi a Lei 10.886 de 2004.
Inclusive, há uma discussão sobre a seguinte situação. Se a mulher agride o homem no âmbito familiar, vocês vão encontrar discussão jurisprudencial nesse sentido. Se a mulher agride o homem no âmbito familiar, ela responde pelo artigo 129 caput, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, ou ela responde pelo crime previsto. Só para ficar mais claro, tá? Só para você ficar mais claro e perceber que essa discussão não é uma discussão meramente conceitual, é uma discussão que vai gerar grandes efeitos de natureza prática. Olha só, o artigo 129 do Código Penal, digamos que a mulher agrediu o homem dentro do seu relacionamento. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Detenção de 3 meses a 1 ano. Vamos lá. Artigo 129, parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido, ainda prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, a pena deixa de ser de 3 meses a 1 ano e passa a ser de 3 meses a 3 anos. Percebam que, pela redação do artigo 129, parágrafo 9º, certo? Dispositivo que alterou a redação do artigo 129, parágrafo 9º, que já existia no Código Penal em razão da Lei 10.886 de 2004, certo? Pela redação, se a lesão for praticada contra o pai, ascendente, contra o filho, descendente, contra irmão, e a palavra lá está irmão, o cônjuge ou companheiro, aplica-se o artigo 129, parágrafo 9º. E há entendimento jurisprudencial mais antigo nesse sentido, tá? De que a tipificação, se a mulher agride o marido... professor, então o senhor está querendo dizer que aplica-se a lei de violência doméstica quando o homem é vítima? Não, eu não estou querendo dizer isso. Se aplicasse a lei de violência doméstica quando o homem é vítima, você teria a possibilidade de medida protetiva de urgência em favor do homem. Você teria a possibilidade de atendimentos especializados, inclusão do homem no Minha Casa, nos programas de Bolsa Família, de assistenciais, etc. E não é isso que se prevê aqui. Aqui a gente está falando de tipicidade. E no que diz respeito à tipicidade, vigora o princípio da legalidade. Então, professor, como é que é hoje? Preciso pesquisar para vocês, porque não sei dizer. De forma muito humilde, eu digo para vocês, se a mulher agride o homem, qual é o crime? É o 129 caput ou é o 129 parágrafo 9º? Preciso verificar como está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Por quê? Porque os julgados que fazem menção a isso são julgados anteriores, em sua grande maioria, aos julgados, a vigência da Lei 11.340, que é de 2006, tá certo? Vamos adiantando. Olha só, a gente já viu que não cabe a aplicação da suspensão condicional do processo, a gente já viu que não cabe a aplicação da transação penal no âmbito da lei de violência doméstica, certo? E aí a gente tem situações em que o que vai caber, não é? Ou a aplicação de uma pena restritiva de direitos, se o crime foi cometido sem violência física, ou a suspensão condicional da pena, como muito bem trazido pela Vanise, que me fez a pergunta e era uma das perguntas que aqui estavam incluídas. E aí eu vou perguntar para vocês, infrações penais cuja pena é de até 6 meses, que ocorrem no âmbito familiar,
família que tem um capítulo previsto na Constituição Federal como entidade, como bem jurídico a ser tutelado. A pergunta que eu vou fazer para vocês, muito cuidado com minhas perguntas, elas são feitas para lhe induzir a erro, tá? Lembre-se sempre disso. Não vá com a guarda aberta, senão você toma nocaute, tá certo? Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Ah, eu já fiz. Vamos lá. Tendo em vista isso que eu falei há pouco, tá? Que a pena é de apenas 6 meses, a Constituição Federal protege a família lá no artigo 127, etc. Pergunto a vocês, é possível a aplicação do princípio da insignificância no âmbito das relações domésticas e familiares? Ou seja, diante de uma acalorada discussão entre marido e esposa, em que foi proferido um xingamento por parte do marido, que constituiria um crime de injúria, é possível a aplicação do princípio da insignificância? Ou seja, entender-se que aquela violência de natureza moral não constitui, vamos assim dizer, uma ofensa suficientemente lesiva a ponto de movimentar todo o aparato estatal, de movimentar todo o sistema punitivo e determinar que alguém tenha uma pena de até 6 meses, é possível a aplicação do princípio da insignificância? O que vocês acham? Cabe princípio da insignificância no âmbito da violência doméstica e familiar? Isso só caiu uma vez, até hoje, isso caiu para promotor de justiça do Mato Grosso 2019. Enquanto vocês vão pensando, vou mais uma vez dar o aviso acerca das informações sobre o curso. Estamos com matrículas abertas. Por que eu estou falando isso? Porque meu curso é para apenas 20 a 25 pessoas, onde os meus alunos, eles têm o estudo de todos os assuntos do seu edital, com base estatística do que é mais cobrado. Então, se você ainda não mandou o e-mail para esse endereço que está aqui embaixo, mande o seu e-mail, tá? Porque a gente já está com matrículas abertas, a gente começa que dia, amor? Dia 25. Dia 25 o curso já começa. Eu ainda nem estou fazendo propaganda por aqui, porque a gente já está tendo alunos matriculados. Vamos lá. Pessoal, olha só. Estou gostando de ver Vanise, Alzira, Tati Bessa. Inclusive, um grande abraço para minha querida amiga Tati, nossa aluna do curso aqui nos assistindo. Não cabe a aplicação do princípio da insignificância, certo? E aí, professor, como é que eu vou entender isso? Como é que um xingamento não pode se aplicar o princípio da insignificância? Olha só. Você precisa se lembrar que o princípio da insignificância, ele é uma construção jurisprudencial que leva em consideração a doutrina que foi trazida de forma alienígena aqui para o Brasil, foi muito bem sistematizada pelo examinador da Fundação Carlos Chagas, Carlos Vico Manias, examinador do concurso para juiz do TJ de São Paulo, certo? E ele tem 4 axiomas, meu amigo. 4 axiomas, certo? Então, não é só, como é que eu vou dizer assim, a extensão do dano. Você tem alguns outros aspectos que precisam ser levados em consideração para que o princípio da insignificância possa vir a ser aplicado, tá certo? E é por esse mesmo motivo que, em razão do bem jurídico tutelado, que você não pode ter o princípio da insignificância no crime de roubo, mas você pode ter o princípio da insignificância no crime de furto, porque no crime de roubo, além da questão patrimonial, você tem a questão da tutela da integridade física. Eu fiz uma analogia bem rápida, tá? Eu não quero descer aos detalhes dos 4 axiomas lá do princípio da insignificância, e deu uma gaguejada boa aqui também. E vamos seguindo. Vamos lá.
Vamos lá, pessoal, olha só. A lei de violência doméstica, ela traz uma nova forma de competência. Como assim, professor, uma nova forma de competência? Ela estabeleceu uma competência híbrida para que os juizados da violência doméstica ou as varas da violência doméstica, elas façam o julgamento tanto das questões cíveis quanto das questões criminais. E por conta disso, você tem a tramitação simultânea tanto das ações penais quanto de muitas das ações de natureza civil perante um mesmo juiz, ainda que não seja um juiz de vara única ou de entrância única. A vara de violência doméstica, ela vai julgar demandas cíveis e demandas criminais. Sempre, não, algumas demandas cíveis e algumas demandas criminais, certo? Por outro lado, cuidado com as minhas perguntas, que eu estou trazendo um monte de informação para revisar para você, mas eu também quero lhe puxar o tapete. Por outro lado, um dos efeitos da condenação, quando o juiz faz a condenação de alguém por um crime, é determinar a reparação do dano à vítima, o valor que deverá ser indenizado à vítima. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: na violência doméstica, é possível ao juiz, no momento da condenação por um crime de calúnia, de injúria, de difamação, de ameaça, de lesão corporal, estabelecer a fixação da indenização por dano moral? O juiz pode condenar João, que deu um soco na sua esposa, no âmbito do processo penal, a uma pena de 3 meses de detenção, e naquele mesmo processo, naquela mesma condenação, condená-lo a um dano moral? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, caso caiba esse tipo de indenização, a indenização não seria material? Por que dano moral? Assim, lhe seria perguntado, seria a segunda pergunta em uma prova oral, porque na prova oral você vai ter tendo reperguntas e desdobramentos a depender de como você respondeu. Vamos lá. Pode sim, o juiz pode estabelecer, pode não, deve. Ah, Vanise, olha, irmão, essa menina vai chegar chegando, cara. Ela tá aqui, tá massa. Para dano material tem que ter pedido, pode. Para qualquer dano tem que ter pedido ali, tá? Tem que ter pedido. Por que tem que gaguejou? Por que tem que ter pedido? Exatamente, para poder proporcionar o direito ao contraditório e ampla defesa. Show de bola! Tem que ter pedido. Então, se o Ministério Público, no momento do oferecimento da denúncia, requereu a decretação ou que fosse aplicado a indenização por dano moral, aí poderia sim ser aplicada a indenização. E por que essa indenização por dano é uma indenização de natureza moral e não uma indenização por dano material? Porque o marido deu um soco na esposa, por que você vai ter uma indenização por dano moral e não uma indenização por dano material? E aí? Ahá, vamos lá, vamos lembrar de civil? A indenização por dano moral, excelência, isso não é só prova oral. A indenização por dano moral, excelência, não faça essas caras de bocas que eu vou fazer, tá? Por favor, tente manter-se sóbrio lá. E vá sóbrio, não beba também na prova oral, não é legal, não é bom. Não é bom. Mas tente se manter assim, tá? Mas eu vou fazer do meu jeito. Mas não faça do meu jeito perante o examinador. Claro, excelência, claro que cabe o dano é moral. O dano é moral porque se a mulher sofreu uma agressão física, trata-se de uma violação do direito da personalidade. E o direito da personalidade, ele é indenizável mediante dano moral. O dano material, ele visa a uma reparação patrimonial, excelência. Caberia, inclusive, o dano estético. E existe uma súmula que permite a acumulação do dano moral com o dano material e também
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que cabe dano estético. Quer saber mais uma coisa? Não faça isso perante o examinador também, porque ele não vai gostar, tá bom? Mas isso caiu no concurso para promotor de justiça do MP do Mato Grosso do Sul 2018, só caiu uma vez, tá? E o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade foi proferido no RESP 1675874 do Mato Grosso do Sul, publicado em 08/03 de 2018. Olha que interessante. O RESP é oriundo do Mato Grosso do Sul, ou seja, um recurso contra uma decisão do TJ do Mato Grosso do Sul, e a prova caiu no concurso para promotor de justiça do MP do Mato Grosso do Sul. Eu tenho um aluno que é um grande amigo, os meus alunos, a grande maioria deles se tornam muito amigos, porque eu acompanho eles muito de perto por 9 meses, o Alexandre. E o Alexandre, ao estudar para provas de concursos do Rio, estado dele de origem, ele tem o costume de, em todos os informativos, ele dá um Ctrl+F RJ para saber se são julgados oriundos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, além de estudar informativos do seu estado, ele estuda informativos em geral, ele estuda informativos de julgados oriundos do Rio de Janeiro, porque ele já está estudando, se preparando para uma possível prova oral, tá certo? Por quê? Porque os examinadores, muitos deles são membros do próprio tribunal, ou do próprio MP, ou da própria defensoria. No caso da defensoria é da defensoria mesmo, no caso do MP também é do MP mesmo, e aí você tem aquela situação de ego. E não só de ego. Às vezes você tá falando do julgado do cara, velho. E aí, se você for dar uma olhada e for estudar, se você tá catalogando agora, aí digamos que você foi pra prova oral, você sabe assim, ó, tem esses 300 julgados aqui, oriundos do STJ, que vieram do Rio. E esses são julgados importantes. Aí, você, junto com outro colega que também chegou na prova oral, cara, vamos identificar desses 300 julgados aqui, quem foi o desembargador relator? Ou quem foi o procurador-geral de justiça que atuou? Tô dando dicas importantes, tá? Para vocês se organizarem para oral e conseguirem falar o que o cara quer ouvir, tá? Isso é muito importante. E aí, você sozinho é difícil, mas se você tiver alguém para te ajudar, se você já está na prova oral e conhece outras pessoas, e hoje é muito fácil se organizar, né, com os grupos de WhatsApp. E aí você sabe lá, tem 300 julgados que vieram oriundos daquele tribunal, você sabe quantos daqueles julgados que vieram oriundos daquele tribunal foram proferidos por aquele desembargador. E aí, digamos que o STJ foi no sentido do que o cara pensa. Cara, é óbvio que o cara vai, papai. Papai, é óbvio que ele vai cobrar aquilo. É óbvio. Eu tenho a mais absoluta certeza que ele vai cobrar. Tá certo? E chegamos ao finalzinho de hoje. Amanhã teremos mais, tá? O último aviso, estamos com matrículas abertas para a minha turma do meu acompanhamento estratégico para os concursos de juiz, promotor e defensor, onde os meus alunos eles estudam com base em estatísticas do que foi mais cobrado em 88 provas, são 88 concursos para juiz, promotor e defensor desde 2012, alguns concursos ficaram de fora, mas são 88 específicos. Eles recebem retas finais para todos os concursos que abrem, são retas finais diferentes. Eu acompanho meus alunos na segunda fase, na prova oral, até 2 anos depois que o contrato acaba. E eles ainda têm Skypes comigo ou com a Vivian. Eles não vão falar com um terceiro que ele não sabe quem é. É comigo ou com a Vivian, assim, olho no olho, Skype. E tiramos dúvidas dos assuntos estudados. E é uma enorme satisfação dizer que estamos chegando na nossa 14ª turma desde 2016. Nós estamos muito felizes, vem muita novidade por aí. A gente ainda nem começou a fazer propaganda de que estamos com matrículas abertas. Então você está tendo aí informação privilegiada. Mande seu e-mail para que você possa entrar na nossa lista de espera, tá certo? Uma boa noite para você.